Senhor, bom dia! Graças a Jesus, mais um dia! Deus maravilhoso tem cuidado das nossas vidas e nós vamos continuar nos alegrando em Deus, irmãos. Às vezes, olha só, presta atenção, acontecem situações na nossa vida. Parece que a gente vive de mágica. Não, a gente não vive de mágica. Não, a gente vive de fé. A fé em Jesus que tem manifestado do seu poder sobre as nossas vidas. Então, existem situações que Deus vai nos levar para quê? Para que a gente possa viver milagre, para que a gente possa viver da manifestação de Deus. Então, deixa eu te declarar aqui, mais um dia o Senhor soprou do fôlego da vida em você, te deu vida, te deu vitória. Então deixa eu te dizer, se alegra, glorifica ele aí que ele está tomando conta daquilo que é seu, está abençoando. Olha só, às vezes tem coisa que não está, ela não está no seu domínio, não está no meu domínio, mas não saiu do domínio de Deus, não saiu da direção de Deus. Então o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Ah, meu irmão, nós vamos confiar na misericórdia e a graça dele. Sabe o que vai acontecer? Milagre, provisão, sabedoria, crescimento, entendimento. Vamos passar uma palavra aqui? Olha só, vamos ler. Vamos ler aqui hoje Hebreus 11:1. Eu vou ficar apenas no livro de Hebreus e no meio do caminho a gente faz algumas citações aqui, tá bom? Para que se complete a palavra, tá? De hoje, né? Se complete no contexto aqui, tá bom? A palavra de Deus é completa na nossa vida, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então presta atenção. A fé, tô firme em algo, esperando e tô crendo em algo que eu não estou vendo. Eu não tô vendo aquilo, não tô enxergando, mas eu estou crendo. Presta atenção. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento. Tô firme em algo, tô firme em Deus, esperando algo. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Com eu não estou vendo com os olhos naturais, não estou enxergando, mas eu estou crendo. Isso quer dizer o quê? A minha confiança está em Deus. Vamos lá. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então a fé vai fazer o quê? Vou alcançar testemunho em quem? Em Deus. Vamos lá. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, do que está vendo, do que eu estou vendo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Olha só, às vezes, em muitas situações, o que eu vou precisar fazer? O que você vai precisar fazer? Exercer a sua fé. O que ele está falando que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, o que é a fé? A definição é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, você está firme esperando algo,
Mas você está esperando em quem? Sozinho? Na sua força? Claro que não, nós estamos esperando em Jesus. Mas eu não estou vendo, não tem nenhum sinal, não tem nada. Então eu vou continuar crendo. Meu irmão, olha só. E a prova, ó, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Meu irmão, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Por que eu estou crendo? Porque eu estou sustentado, estou apoiado em Deus. Mas tem desafio, mas Deus é bom. Mas tem situação contrária, Deus é melhor ainda. O que eu vou fazer? Dá para fazer alguma coisa? Dá para você falar assim, não, ó, eu tenho uma esperança aqui que isso vai acontecer? Não, tem hora que você não tem nenhuma esperança de nada, a esperança morreu. Mas se a esperança morreu, a fé continua lá para ressuscitar a esperança em Deus Todo-Poderoso. Então, vamos fazer o seguinte: olha só, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, Deus não foi criando, existia, tinha luz? Não, ele falou, haja luz, haja luminares, o luminar maior governe o dia, o luminar menor governe a noite, né? O sol e a lua. E faça firmamento, e as coisas foram sendo criadas, a terra brote, produza vida, o mar produz os animais, meu irmão, tudo pela palavra de Deus, mas não existia. Então o que você vai fazer nessa situação em nome de Jesus? Você vai declarar a vitória e vai chegar lá e vai viver o milagre. É isso que vai acontecer. Aí ele continua aqui, ó. Só uma citaçãozinha aqui. Olha só, presta atenção aqui. Marcos 5, versículo 28. Porque dizia, se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu seu corpo estar curada. Presta atenção no 27. Marcos 5, 27. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou em suas vestes, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Meu irmão, essa parte aqui é da mulher do fluxo de sangue. O que ela fez? Ela creu que se apenas ela tocasse nas vestes de Jesus, na orla das vestes de Jesus, tem até um estudo para isso, tá? Que geralmente os profetas andavam, tinha a orla lá do vestido deles lá, e não que Jesus estava, mas eles criam, eles andavam como se fosse a fé ali, como é que eu vou te explicar, irmãos? Tinha lá a roupa sacerdotal, vamos lá, a roupa sacerdotal, e lá tinha a urim, o tumim e tal e tudo mais, e ela cria que se ela tocasse em Jesus, ela estava reconhecendo ele como profeta, como homem de Deus, e seria curada. Então, por isso fala exatamente orla, tá? Tem um estudo mais aproximado disso aí. Meu irmão, ela saiu da casa dela se arrastando, ela não podia fazer nada. O que ela fez? Ela tomou uma atitude de fé. Ela tomou uma atitude de fé. O que a fé dela gerou? Milagre. Jesus viu ela? Não, porque logo depois desse versículo, o que vai falar? Quem me tocou? Ele não viu, ele nem olhou para ela. Mas o poder foi liberado, meu irmão. Toma a atitude de fé em nome de Jesus. Creia na graça e na misericórdia de Deus, que ele está te abençoando. Olha só, aí ele continua aqui, vamos aqui em Hebreus novamente. Aí ele fala assim, ó, pela fé entendemos que os mundos foram criados, aí assim, o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Meu irmão, em nome de Jesus, eu creio
E entendo que você crê que Deus existe e que ele tem um galardão para a sua vida. Então, chega na presença dele crendo no milagre, crendo na manifestação de Deus, crendo na provisão de Deus. Por quê? Porque Deus é bom, está abençoando. Então, eu vou chegar na presença de Deus crendo. Não é? Não vou agir pela fé? Então eu creio que ele existe, que ele é o meu Deus, que ele é o meu Senhor, meu Salvador, mudou a minha história, mudou a sua história, tem mudado aqueles que chegam a ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar na presença dele crendo que ele tem um galardão, tem um milagre para minha vida. É só por isso que eu vou chegar na presença de Deus? Não, mas eu vou agir com fé em nome de Jesus. Acompanhe aqui comigo. Presta atenção aqui. Aí, presta atenção, galardoador do que os buscam. No próprio livro de Marcos, no capítulo 5, mesmo capítulo, no versículo 35, diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e que disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? Jesus, em E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Deixe o espaço no teu coração, na tua mente, para crer somente. Deus é galardoador dos que o buscam. Então eu creio, aquele que se aproxima. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, irmão, como é que você se aproxima de Deus? Através da oração, não é isso? Nós nos aproximamos de Deus através da oração, através do louvor, não é verdade? Não é assim? Então você e eu, nós nos aproximamos, chegando perto de Deus, como? Através da oração, através do clamor, certo? Então, se é por isso. Então, começa a entender que aquilo que você está falando, Deus está ouvindo. O seu clamor já subiu ao céu e ele tem milagre para a tua vida, para a minha vida. Ele falou, o que ele está falando para mim e para você? Ó, sem fé é impossível, ora, sem fé é impossível, não dá, não tem como, é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, você crê que ele existe. E que é galardoador do que os busca. Então, chegou na presença de Deus, se aproximou através da oração, através do clamor, do louvor, creia que ele existe. E aquilo que você está falando se torna real. Presta atenção, Daniel. Não tem lá o livro de Daniel? Daniel 10:12. Ele falou assim, o anjo chegou e falou assim, Daniel, desde o dia que você começou a clamar, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Meu irmão, não poupe palavras com Deus, fale tudo aquilo que você precisa falar, aquilo que você entende. Deus é Deus, mesmo que eu não fale, pense, Deus vai saber, porque Ele é Deus, Ele é onipotente, tem todo o poder, onisciente, está em toda, sabe tudo. Onipresente, está em todo lugar. Então creia naquilo que você está orando, naquilo que você está clamando. Porque você começou a clamar, ele vai te ouvir. Ele vai ouvir. Olha só, mais uma atitude de fé, mais uma ação de fé. Bartimeu. O que Bartimeu estava fazendo? Bartimeu estava na Marcos 10:46, tá? Ele estava na beira do caminho, não estava? Aí ele sabia que Jesus ia passar por ali. Escutou o barulho? Era o cego Bartimeu. Então ele não enxergava. Escutou o barulho da multidão. A multidão vindo. Jesus está vindo ali. O que ele fez? Começou a clamar. Quando ele começou a clamar, as coisas começaram a acontecer. O que aconteceu? Foi coisa boa? Claro que não. Mandaram ele ficar quieto. Você não sabe o que aconteceu quando mandaram ele ficar quieto. Chamou mais ainda a atenção de Jesus. Você pensou que o que ia dar errado deu certo, sabe por quê? Porque quando ele começou a clamar, a voz dele pode ser que fosse um pouco ali, mas ele gritou mais alto, né? Porque fala que ele clamou cada vez mais e disse: Jesus, filho de Davi. Primeiro o povo começou a repreender. Quando começou a repreender, chamou a atenção de Jesus. O que está acontecendo? Por quê?
Porque parecia que a voz dele foi ampliada. É claro que a gente sabe que ele deve ter gritado. Pelo texto fala que ele clamava cada vez, repreendiam, e ele clamava cada vez mais. Irmão, quando aconteceu aquilo, o que ele fez? Aí Jesus falou assim, ó, chama ele aqui. Aí os que estavam mandando ele ficar quieto, falou assim, ó, tem bom ânimo, o mestre te chama. O que ele fez? Jogou a capa e foi até Jesus, se orientando pelo som. Meu irmão, em nome de Jesus. Às vezes nós não estamos vendo. Sabe por que nós não estamos vendo? É porque nós precisamos crer. Então você vai crer. Porque você não está enxergando. Você não está enxergando. Bartimeu não estava enxergando. Mas o que ele se orientou? Pela voz de Jesus. O que é a voz de Jesus? O que é a voz de Deus? É a palavra de Deus. Se orienta pela palavra. O que a palavra está dizendo? Que eu vou chegar na presença dele e vou ter um galardão. Vou tomar atitude de fé. O que a mulher de fluxo de sangue fez? Ó, se eu tão somente tocar em Jesus, ela creu no coração dela, ela tinha gastado tudo que tinha, não tinha como resolver. Ela creu que ia chegar na presença de Jesus, ia tocar lá. Jesus nem viu ela tocou em Jesus e teve milagre. Olha aqui comigo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Meu irmão, presta atenção. Pela fé, Noé divinamente avisado. O que Deus falou, Noé? Eu vou destruir toda a terra. Prepara para você uma arca, guarda lá os animais, a sua família. Meu irmão, divinamente, pela fé, Noé divinamente avisado. Então, creia naquilo que você está sendo avisado. Você está sendo avisado que vai chegar na presença de Deus. Ele é galardão daquele que os buscam. Vamos chegar na presença dele e viver milagre. Pela fé, o que ele fez? Ele construiu uma arca. Ó, gente, vamos entrar na arca. Começou a pregar. O povo não quis. Deus falou para ele, ó, faz uma arca para você e para sua família. Vai fazer desse tamanho, vai trazer todos os animais, eu vou mandar chuva na terra. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus é misericordioso para nos avisar, para nos dar direção, para abençoar o que nós estamos fazendo. Então deixa eu te dizer, toma posse do milagre, toma posse da bondade, da misericórdia dele para a tua vida, em nome de Jesus. O que Abraão fez? Saiu de um lugar, da onde ele estava tranquilo, estava com a família dele, estava em paz. Deus falou, não, eu quero fazer de você uma grande nação. O que ele fez? Foi para um lugar que nem sabia. Sabe o que é isso? Ele creu no Deus Todo-Poderoso que estava falando com ele. Então creia que ele tem milagre, tem manifestação do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, mais um dia nós estamos na tua presença, mais um dia nós queremos te louvar e te exaltar, papai. Enche-nos da tua presença agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, ouve na sua passagem, na tua palavra, Deus, um homem que tinha um filho endemoniado, Pai. Ele chegou na tua presença, os discípulos não conseguiram expulsar lá o demônio. Pai, mas ele falou assim, ó, o discípulo não podia. Mas o Senhor falou, tudo é possível ao que crê. E ele falou, Senhor, ajuda na minha falta de fé ou na minha pouca fé. Senhor, há situações que nós clamamos, nos ajuda, nos enche da tua presença. Há situações que muitas vezes, Deus, há falta de fé. Mas o Senhor falou, Pai, que se eu crer eu vou ver milagre. A mulher do fluxo de sangue, Pai, falou que só se tocasse via milagre. O Bartimeu tomou uma atitude de fé, começou a crer. Deus, nós cremos que estamos na tua presença e nós unimos, nós ligamos a nossa fé agora e declaramos em nome de Jesus a sorte de bênção naquilo que nós vamos viver em nome de Jesus. Senhor, abre os nossos olhos, Pai. Muitas vezes nós não estamos enxergando que nem o Bartimeu não enxergava. Mas nós nos orientamos pela tua voz, pela tua palavra, e no nome de Jesus, nos enche da tua presença, Espírito Santo, nos dá direção sobre toda a situação, em nome de Jesus. Opera com o teu poder e a tua graça.
Opera com a tua unção e a tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.